bem-vindo a um novo, não novo também, mas um episódio aí de Suberatom. Voltamos com essa bosta de podcast com a vontade de vocês que queriam que gravasse mais essa merda de podcast que eu abandonei porque não tinha muita pessoa pra gravar e é foda marcar dia porque os caras fogem do debate. Mas estamos aí, hoje estamos com a presença do Gilson, o britânico de Manaus. Se ferra. Queria recodificar aqui. Nesse vídeo eu estarei representando o canal Gilson Nix, então eu terei bem mais liberdade para falar de certos pontos, tá? Isso é uma coisa que dá para especificar, beleza? Tá, o Britannics morreu em um acidente aéreo em 1945, tá bom. É que tá temporariamente. Pera, eu falei hackeado. Britannics ou Gilson? Não sei agora. Fala Gilson mesmo, pô, pra acabar com essa. Mas eu falei Gilson. Ah, foda-se. É o Gilson aí. Gilson Clayton. Tamo junto aí. Tamo junto Bom? mais uma vez. E temos o Carlos que acredita, infame Carlos Magalhães. Salve pessoal, eu só queria apresentar que eu tô com um novo canal, me chama Omnes VI, e vocês podem participar. A gente tem vários conteúdos envolvendo política, envolvendo questão filosófica, e também eu tô fazendo algumas lives jogando alguns jogos. Então quem quiser acompanhar, fica à vontade. Excelente. Tá certo. Enfim, cara. Eu acho que vou fazer uma introdução aqui do episódio. Eu acho que se você que tá acompanhando muito a TV, as redes sociais, coisas assim, tá muito tendo um debate sobre Israel e Palestina. Uma das brigas, acho que bem antigas, assim, que já é bem, acho que antes da Segunda Guerra Mundial, coisa assim, já existia essa briga desse território por motivos religiosos e outros, enfim, geopolíticas, coisas assim. A gente veio aqui para debater sobre Israel, um dos países mais odiados e amados pela direita neocook e odiados pela esquerda bicha. E aqui vamos debater se Israel é base ou não. Sim. O quê? O que você vai falar? Ótima iniciação. Até peço aí perdão por ter atrapalhado a iniciação, porque já começa aí com um tópico maravilhoso que eu cheguei a debater uma vez com o Henry, né? Que ele, por exemplo, se recusou a participar aqui. Eu vou alfinetar, tá bom? Ele se recusou a participar. Porém. Ele não recusou, porra. Ele falou que ia participar ou não? Cara, ele não tem dado, mas é que entra, tá? Como é que é a opinião geral relacionada a Israel e a Ucrânia? Eu tinha feito um gráfico explicando sobre isso. É o seguinte, existem pessoas que apoiam Israel e apoiam a Ucrânia e pessoas que apoiam a Rússia e a Palestina. Só que isso não é uma ciência exata. Ó, por exemplo, a gente encontra por aí pessoas que apoiam Israel e estão apoiando a Rússia e pessoas que apoiam a Ucrânia e estão apoiando a Palestina, tá ligado? Tipo, não é uma ciência exata. Do contrário, varia de cada canto. Baseado em... Bom, a gente sabe que na Europa, né, a direita é diferente do que do resto do mundo. A direita europeia é mais pró-russa, né, naturalmente, e pró-Israel. É até lá que a gente vê essa variação. Enquanto a esquerda europeia costuma ser mais pró-Ucrânia e pró-Palestina. Por exemplo, na Suécia, né, pessoas como Greta para baixo. A gente vê essa anomalia. No Brasil, a gente já vê o cenário mais propício que você pode ver, por exemplo, no Twitter, que é pessoas que são pró-russa e pró-Israel. Inclusive, aí entra a minha pergunta, né? Como vocês se identificam, tá ligado? Vocês são pró-russo, pró-Ucrânia, pró-Israel, pró-Palestina? Como é que vocês são? Eu apoio a Rússia no conflito contra a Ucrânia e eu apoio, no caso, Israel no conflito que está tendo contra as forças terroristas do Hamas e do Hezbollah. Era isso que eu tava falando. No Brasil, essa variação é a mais comum, né? Tanto que o Portela, por exemplo, ele é assim. Ou seja, no Brasil a gente observa esse padrão. Olha aí, é interessante ver essa linha de raciocínio, tá ligado? Eu, por exemplo, já sou um cara que... Eu sou pró-Ucrânia, né? Tô torcendo pra Ucrânia por razões, motivos, eu posso facilmente falar, mas isso vai aumentar o tema. E eu sou pró-Israel, né? E eu já, no início eu tava neutro, porque Israel não é fluxicheiro, né? A gestão de Israel é ruim? Não. Eu digo, por exemplo, o governo que está no poder, né? Tenho críticas, desavença, porém, depois que eu vi a situação se escalando, depois que eu vi o decorrer e eu vi, de fato, grupos terroristas se juntando contra ali, coisa que sempre fizeram, aí eu cheguei e falei,
neutralidade não existe. Aqui a gente tem que ser pró-Israel. Pode falar, Paulo. Você falou muitas coisas que dá de fazer várias perguntas, mas eu quero só fazer uma pergunta que do começo lá que você falou sobre pessoa que apoia a ex de outro, blá blá blá. Cara, eu acho engraçado, curioso, é a questão da parte da terceira posição. Que, tipo, que seria, podemos considerar um pouco da extrema direita, desse termo assim, só pra deixar contextualizado, que eles são pró-Palestina. E tipo, Cara, Eu tô ligado. e também uma dúvida também que eu sempre fico me questionando é porque a esquerda, assim, um pouco progressista é pró-Palestina, porque, tipo, se para pensar, cara, eu acho que os palestinos não concordariam com pautas da esquerda. Vamos ser, assim, bem Sim. sinceros, né, cara? Sim. É, Era mas, até mais ou isso. menos. Mais ou menos, cara, porque é o seguinte, é porque se você for Será que eles vão comparar, ter banheiros trans na Palestina? na verdade, se você for ver a história da Palestina, a Palestina é dividida em dois territórios, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Para ter uma noção, a Cisjordânia descriminalizou a homossexualidade bem antes que Israel. Foi na década de 50 que isso aconteceu. Brutal. Brutal mesmo. Interessante mesmo. Essa eu não Fo- fo- sabia, mas fonte caras Fora, que acreditam. Fora, Ah. fora que, no caso, ainda tem a questão que a gente tem que ver que Israel, nesse sentido, sempre teve uma linha beligerante. Eles foram atacados, depois desatacados, depois voltaram a ser atacados, e hoje fica nesse show e não mora. Eu já fiz vídeo gravado no meu canal, que vocês podem acompanhar, que eu critiquei Israel, e literalmente cometeu crimes contra a humanidade, isso é provável, mas Sim. toda a superpotência também já fez isso. Até o Brasil já cometeu algumas atrocidades, então não vou aqui falar que é santo, alguma coisa do tipo, mas que dentro desse sentido, a gente tem que ver que a Palestina e Israel, basicamente, a gente tem que, nesse caso, muitas vezes ficar do lado de Israel, ou se você quer realmente lava suas mãos, você torce pra briga, entende? Concordo, discordo. Mas enfim, Entendi. outra Não. pergunta que você. Não só pra Sua também entrar nesse balaio, você também falou numa questão de. Pô, como posso explicar, mas. É que Israel, ele é uma. Muito. Podemos dizer assim. Cara, acho que é aquela questão de, tipo, o Israel é uma potência muito fodida, enquanto a Palestina é uma potência muito. Né? Quase uma favela, literalmente. E também a questão de, porra. É meio complicado, assim. Isso também é questão de propaganda. Já vi uma história assim relatando que os caras usam coisa assim. É complicado essa briga. Enfim. É porque é o seguinte, a faixa de Gaza é literalmente a zona densamente povoada mais, no caso, extensa que existe. Literalmente a densidade demográfica de lá é muito alta, por isso que vai ter sempre a questão. E o que não ajuda muito é literalmente eles ter só acesso a dois polos, no caso de fronteira, que é Israel e o Egito. O Egito basicamente fechou a fronteira, não deixa muitos palestinos entrarem, e Israel, de vez em quando, suspende o fornecimento às vezes, de água e energia, para evitar que isso seja usado por terroristas, e isso prejudica até mesmo atividades civis, tipo hospitais e escolas. Brutal, cara. Tá correto. Mas- Mas vamos lá. É bacana, foi bacana a gente fazer essa análise dizendo os dois pontos, os dois lados, e até, como a gente mostrou aqui, né? Até mesmo mostrar que dependendo de onde você mora, você tem uma visão mais de um lado, mais pro outro. Porém, não sei se a Paulo concorda aí, porque seria um ponto muito interessante que a gente poderia abordar, em abordar, por exemplo, a hipocrisia que alguns lados cometem quando apoia alguma outra coisa. Por exemplo, quando a gente vê pessoas da própria esquerda brasileira apoiando a Palestina, que indiretamente muitas vezes é o Hamas, né? A gente vê uma hipocrisia, porque eles, com as pautas deles, seriam facilmente churrascados, eliminados, seja na faixa de Gaza ou na própria Cisjordânia, ou em qualquer país do Irã, né? Eu até mesmo já vi, né, um esquerdista médio brasileiro meter a pedrada, né, mas veja bem, lá esse tipo de coisa é proibida, né? Isso é proibido lá e afins. Eu vi isso, eu fiquei tipo, ué, é proibido. Se tu for pra lá, suponhamos uma mulher com a outra mulher, vai lá, vai ter que fingir que a mulher é amiga, algo do tipo, para não ser morto, perseguido e afins.
mas tu apoia esse tipo de coisa. Tá lá, tu com a bandeirinha da Palestina falando, vai, aí os caras ainda metem os jargões que vocês popularmente vê por aí. Morte aos sionistas de Israel, né? Eu já vi também, esses judeus malditos, né? Vem essa galera com esse papinho, tá ligado? Isso é uma coisa muito legal pra gente abordar, porque a gente nota uma hipocrisia, porque a gente vê movimentos que agradariam a esquerda brasileira em Israel, né? A gente vê isso. Tem parada gay que acontece, às vezes, em Israel, porém, eles estão apoiando a Palestina. Eu vejo isso e eu fico tipo, caramba, que hipócrita, né? Fala aí, Carlos. Mas aí depende, cara. A gente tem que lembrar que a Palestina não é um centro unificado. Existem literalmente diversas facções que querem tomar o poder. Tipo, o Hamas é uma só, cara, que a gente tá colocando no balaio. Mas existe, por exemplo, a Jihad Islâmica, que é outro grupo, no caso, que a gente pode falar que tem a luta armada, mas também tem outros grupos também, como o Fatah. A gente tem que lembrar que tem o Fatah, que é literalmente que controla a Cisjordânia, e no caso o Hamas controla a faixa de Gaza. Esses dois territórios fazem parte, por exemplo, da questão da Palestina. Só que esses são só que eles têm autonomia. Como eu já falei, na Cisjordânia, se você for, por exemplo, homossexual, você não vai ser preso e não vai morrer. Eles não têm pena capital para quem é homossexual. Se for na faixa de Gaza, você vai ser executado, entende? Isso depende porque o Fatah é um grupo secular, era um grupo armado que também enfrentou Israel, teve toda a KK, que é um nome difícil que começa com Y, a Arefet, a Cefet, alguma coisa do tipo. E que ele, por exemplo, era, no caso, o cara que era responsável pelo Fatah. Só que depois dos acordos de Oslo, acabou que esse foi no que eu posso falar, meio que coibido, e acabou que depois disso surgiu o Hamas, que teve até influência do próprio Israel, porque Israel queria enfraquecer o Fatah, que é a das políticas mais preeminentes. Porque lembrando, o Hamas é sim um grupo armado, uma facção, mas também é um partido político, tanto que os países reconhecem o Hamas como um partido político. Tanto que a Noruega acho que reconhece e até a própria ONU. O que é bem interessante, né? O que mostra, isso mostra inclusive aquele ponto que eu abordei, que na Europa você vê pró-Ucrânia e pró-Palestina, né? Aquele ponto que eu abordei no começo. Ou seja, a Noruega, a Suécia e a Finlândia, como a gente sabe, são países onde a gente presencia a esquerda europeia, cuja a gente vê pessoas que apoiam a Ucrânia, né? E apoiam a Palestina e muitas vezes o Hamas ao mesmo tempo. É bacana como essa conversa ela tá conseguindo abrir vários leques, tá ligado? E a gente tá conseguindo, através dessa abertura, falar de vários pontos ao mesmo tempo. Como, por exemplo, falar que dependendo de onde você mora e como você mora e até como você vê o mundo, você pode apoiar uma coisa diferente. Como, por exemplo, aí o Carlos, que ele é pró-russo, né, e pró-Israel. Porém, em outros cantos, se ele fosse chegar, a galera ia cismar falando como é que você apoia, né? O argumento principal que a galera costuma jogar contra o Carlos, né? Como é que você apoia uma intervenção americana, que seria, nesse caso, Israel, mas você odeia uma intervenção americana, que é na Rússia, né? A galera puxaria essa carroça para cima dele. Da mesma forma que já aconteceu comigo, de pessoas chegarem comigo e falar, por que você está apoiando a esquerda europeia, né? Com a alegação de que isso e aquilo. Mas aí eu jogo o seguinte leque, eu até já cheguei a comentar com o Henry, e eu gostaria muito que ele fizesse um outro podcast falando sobre isso. Eu comentei com ele o seguinte: o Henry, o Apollo sabe quem é, ele um carinha aí, defensor da Espanha, e assim, o que não é nem problema. E ele já argumentou o seguinte, né, que ele apoiava a Rússia por fatores isso e aquilo. Aí eu joguei essa carroça pra cima dele. Bom, todo mundo aqui tem família europeia, tem país europeu. Certamente o teu avô ou o teu bisavô morreu lutando contra o comunismo soviético. A Rússia mantém hoje todos os dogmas soviéticos e afins. Então, no meu ponto de vista, apoiar ou simpatizar ou compactuar com as ideias da Rússia é compactuar com a União Soviética. Ela só trocou de nome, tanto que os símbolos do Kremlin é tudo a mesma coisa. Se tu olhar o Kremlin, os dogmas que a Rússia, eu não digo nem o povo, porque o povo tem nada a ver, eu digo o governo e o Estado e o próprio ditador, vulgo presidente Vladimir Putin. Se tu olhar os dogmas, é a União Soviética, tá ligado? E eu não consigo ver, e eu não consigo entender como você consegue apoiar a Rússia, sendo que
seu bisavô, seu avô, seu pai morreram lutando contra a Rússia Soviética. E agora você vai estar apoiando a Rússia Soviética, tá ligado? Eu costumo puxar logo esse leque quando me interrogam quanto isso, porque é um leque muito decisivo e puxa aquela hipocrisia que eu poderia jogar pro Carlos, mas aqui é sobre Israel, né? Então vamos focar em Israel, isso é o principal. Apolo, o que tu acha da minha indagação? Tá muito legal, mano, mas um dia a gente grava um negócio só pra guerra da Ucrânia e vocês metem a porrada dos pró-Rússia, pô. Ah, eu chamo pró-Rússia. Mas tá legal, entendi o que você tá falando. Mano, por sinal, eu tava vendo que a Wikipedia da diversidade sexual da Palestina. Parece que eu descobri o seguinte, cara. É de fato na Cisjordânia e a parte, tipo, Jerusalém oriental da Palestina, coisa assim. É tipo, não é crime isso aí, coisa assim, mas aí uma das partes da Palestina é crime, só que só pela parte masculina, se você for mulher e ser lésbica, você não é crime, que tá escrito aqui. Ah, tá, eu sei por quê. Eu tô ligado. Colher pode ser lésbica, tu disse, né? Aham. Sim, eu tinha vídeo sobre isso. Eu vi, eu vou tentar encontrar pra te colocar no teu vídeo. Mas eu vi que isso aí é meio que um tabu, mas acontece em algumas religiões islâmicas. Como sabe, o Islã é dividido em vários grupos. O Islã é dividido em vários grupos. Tem o xiita, sunita sim. e um outro grupinho, tá. Mas aí que tá. Alguns grupos Islã, como tu sabe, alguns, principalmente antigamente, eles até apoiavam a pedo, né? Como tu sabe, com o argumento de que se tu pegasse uma criança. Cara, era uma loucura. Eu não gosto nem de falar sobre isso, mas beleza. Tá, tem um grupo específico que eles argumentam que mulher, no geral, lésbica, na teoria, ela não estaria fazendo sesgo, porque tem até um meme que a galera zoa falando uma lésbica é apenas duas mulheres se ajudando a se masturbar, tá ligado? Exatamente, isso é um meme que vocês já viram por aí. Aí, esse é o argumento que algumas religiões islâmicas usam. Não é todo mundo, né, que eu não posso dizer, é um grupo de pessoas islã, né, não vou dizer uma religião. Eles argumentam que a mulher pode ser lésbica porque, na teoria, ela não tá fazendo sexo, ela tá apenas tentando chegar ao clímax, ao prazer. Tanto que em haréns, né, em haréns, pode acontecer lá do cara deixar lecas comer e afins. Tipo, obviamente, isso é um tabu dentro da própria religião islâmica, né, um tabu. Porém, isso acontece. Eu tô só falando aqui esse ponto. Pode falar agora. Provavelmente até mesmo nesses casais aí de várias mulheres, umas mulheres se pegam. Tem até uns. Sim, mas tipo assim, mas se você for pra pensar, a homossexualidade masculina também é em alguns setores permitida pelo, no caso, islamismo. Tanto que existem grupos de estudo que são chamados taricas, que literalmente, algumas iniciações você tem que literalmente ser comido ao seu rabo, cara. É isso. What the fuck? Vai tomando. Olavo de Carvalho. Não. O Olavo foi introduzido na tarica do Chon, cara. Mas você acha que ele foi comido mesmo? Não, ele fala que ele deu e comeu, cara. Não duvido. Tem uns tweets do Olavo que fala isso mesmo, que ele fez sexo anal 6 vezes, uma coisa assim, tomando. Inclusive, o filho dele continuou a ser legal dele, tipo, criou uma tarica brasileira. Meu Deus. Tarica de Manaus. Ué, não, cara, você. É o Gugu de Carvalho. Conhece... O Gugu de Carvalho, ele faz para do ICLS. Só pra falar um bagulho. Agora que você me lembrou, cara. Não, deixa eu parar, porque é uma. Melhor não, porque fala um bagulho meio pesado. Acusações. Pode falar, cara. Não, depois eu vou ter que censurar. Mas voltando, eu ia fazer uma pergunta sobre homossexualidade, cara, que eu lembro de uma vez, não sei se é um delírio meu, algum lugar que eu vi que os caras também são pró-trans, uma coisa assim. Tipo, eles não eram. Alguns grupos, né, claro. Vou explicar aqui. É o seguinte. Em alguns países islâmicos, obviamente não são diversidade todos, islâmica. Diversidade islâmica, não. Obviamente, eu vou deixar claro, não são todos, tá? Mas em alguns países, grupos, regiões islâmicas, se, por exemplo, sei lá, você... eu quero ser gay, suponhamos, né? A pessoa vai e fala... Os caras vão lá e falam, seguinte, corta teu braulio, né? E vira trans,
senão você morre. Aí alguns são obrigados a virar trans pra não morrer. Ou seja, tu quer ser gay? Beleza, você vai ser. Só que tu vai ter que cortar teu bagulho e virar trans. Ou seja, não é necessariamente apoiar, mas é meio que forçado. É isso ou churrascamento, tá ligado? Na verdade, Islamismo cisripino. uma curiosidade, uns países que literalmente tem isso, que literalmente tem uma das maiores comunidades trans do mundo, é literalmente o Irã, cara. O Irã é o segundo país que mais faz de mudança de sexo, só pede pra Tailândia. Bizarro, né? Cara, você falando isso, agora eu tô para pensar que a esquerda tá certa, mano, de apoiar esses países árabes, mano. Você sabe por quê? Você sabe por que isso? E o pior de tudo, a porcaria da Revolução Islâmica acusava, por exemplo, acusava o Shah Mohammed Reza Pahlavi de ser basicamente gaysismo, que tava literalmente deixando o pessoal boiola. Só que acaba que quem faz a porcaria da Revolução é o Ayatollah Khamenei, alguma coisa do tipo. Eu sei que tem o K no meio. Eu tô lá com o Khomeini. Como é isso aí? O cara literalmente foi, por exemplo, acabar com o cara que literalmente estava falando que estava aviadando a sociedade. O que o cara era literalmente um trovequeiro, porque ele literalmente fez uma ordem sagrada, suprema, que acho que chama Fatah, alguma coisa do tipo, ou fala alguma coisa, e literalmente aprovou você ser travesti e incentivou as pessoas a ser travesti. Inclusive, o Irã é um dos poucos países que é autorizado você ter crianças trans, cara. Bizarro. Não, é bizarro ver isso, tá ligado? Eu tô ligado, mano. Ah, você não tá tão errado de apoiar esses países, então. Agora eu tô chegando nessa conclusão, cara. Sem meme. Não, tipo assim, eles acusavam o Chá de ele também tava viado da sociedade, só que o cara é tipo um ser humano normal. Eles não queriam que. Você tá acusando um pai Chad ou um Shed? Que eu não entendi, porra. Não, o Chá, cara, os caras acusavam o Chá, Ah, que é Chá. tipo. Ele era, por exemplo, o título peça para imperador. Ele acusava ele de estar viadando a sociedade, só que é tipo um ser humano normal, que é o seguinte, eu acho isso errado, só que eu não acho certo você matar esses viados. Então, isso é por exemplo, visto como progressista demais. Aí chega o Ayatollah, mata os viados, mas ele vai basicamente incentivar os travestis, cara. Tô ligado. Sim, ou seja, tu não pode ser gay, mas beleza, que tu corta o brioco não, corta o Braulio e vira colher. Essa é a lore. Eu tô ligado, tô ligado. Não só isso, é incentivar também mulheres também virarem homens também. Essa aí eu não conheço, explica aí. É brutal. Sim, é o seguinte, você pode ser submetido a uma cirurgia de redesignação sexual, você vai ter implantes de silicone feito através de aqueles laboratórios que tem, e você vai tipo, ganhar um pênis, e você pode escolher até o tamanho que você quer, você pode escolher 17, 20. Ô, pô, Stonks, mano! Tá bom, mano, você tá sabendo muito demais sobre essas cirurgias trans, hein, Carlos? Não, eu não falo nem isso. Dá pra te fazer isso sendo hétero. Tem gente aí que tem o que? 13, 10, tem gente... Pô, imagina. Não, acho que eu já viajei. Mas, literalmente é o seguinte, se você for homem e quiser virar mulher, você tem que aceitar ter o papel da mulher na sociedade islâmica. Se você for, no caso, mulher que virar homem, você tem que ter as possibilidades dos homens na sociedade islâmica também. Você depois não pode desrespeitar esse papel que o governo tá te dando, cara. Tem esse fator também, que é fundamental. Ou seja, se tu for homem e virar colher, tu vai ter que usar aquelas capa preta, né? Aí tu vai ter que... tu vai ter que sujeitar, usar burca, ser pisado, antes sabe como funciona. E se tu, aí no caso, né, seguindo o que o Carlos falou aí, se tu for virar homem, sendo colher, tu vai ter, né, que, primeiro, a garantia básica, tu nunca pode, se tu tiver 500 mulheres, tu nunca pode deixar nenhuma delas passar fome, né, isso é uma das regras, né, se tu tem várias mulheres, tu não pode deixar elas passar fome, elas têm que ser bem tratadas, né? A não ser que você atraia, a não ser que você seja traído. Aí você é permitido o divórcio no islamismo. Sim, isso aí eu tô ligado. Ou seja, aí no caso, né, uma colher que vira homem, tu vai ter que tratar bem tua colher, tu vai ter que manter todas aquelas, né, normas e afins da sociedade, afins. Ou seja, na prática é uma inversão de valores que acontece e tu tem que seguir esses dogmas. Sim,
Vai, pode E falar. uma coisa que me deixa puto com o Irã é que eles reclamavam do chá, que estaria, por exemplo, a questão de corrompendo a cultura. Tá bom, você já falou 1000 vezes daí, cara. Não, 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 é uma coisa que Tá aí? uma coisa que voltou. Peraí. Aí, Cara, pronto. eu sei, eu te entendo, tu me Alô, removeu sem querer, eu tô alô, ligado. E não, e pior que tu me removeu na hora que eu ia sair. Pera aí, Tipo, alô, não, alô. eu tô aqui, alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô? Não, só pra ver se tá dando eco de novo. Tá. acho que Acho tá. que não tá não. Ó, tem um cara que eu tô querendo chamar pra essa call. Pode mandar Pode o link chamar. aí que ela entra. Não, sim, eu pretendo. Manda aí o link pra mim rapidinho, só manda no chat que eu mando pra ele. Porque essa call tá interessante e esse cara que eu vou chamar, ele manja bem mais disso, tá ligado? E Ele é palestino. Essa parte pode... ele é... Não, exatamente, é bom que já corta que eles só tava falando sobre homossexualismo, aí deixa como parte depois. Aí já fala sobre o tópico aí da colonização Não, britânica israelense. Da colonização britânica eu vou gostar de falar. Como essa parte vai ser cortada, então eu vou falando aqui. Da parte do homossexualismo, eu acho que não precisa cortar não, porque ela foi uma parte bem aprofundada, que pouca gente fala. Não. Foi uma Pô, parte mas bem o cara interessante até. repetiu 2 vezes que ele odeia o ator lá, porque ele é... Aquilo ali achei mais de boa, normal acontece por aí. Manda aqui. Não, cara, porque literalmente Eu entendi. é porque o Pode falar, cara. é um hipócrita, cara. E o pior de tudo, A além hipocrisia da ainda, esquerda. não, ainda de ser travequeiro, o cara ele liberou a zoofilia, cara. É isso aí então que eu por isso que queria teve aquela piada de bode, né, cara? Tipo assim, Não. é o seguinte, você pode literalmente estuprar um animal, só que você não pode. Fala Você essas palavras no YouTube, Carlos. Boa ideia. Foi mal, desculpa. Você pode literalmente ter conjunções forçadas com animais, só que se você gozar no animal, você não pode vender a carne dele pra a vila que você tá aí vivendo. Que Você tem bom, que né? vender por Imagina fora. se comer carne gozada. Meu Deus. Não, imagina, aí o cara come o Que bom, né? Você tá reclamando? Você tem que comer carne com gozo, pô. Meu Deus, mano. Pra que rumo nós foi, mano? Que bom, né? Imagina você vai lá na carne. Lá no açougue. O que é isso? Uma coisa branca aí. Que bom, né? Que tem essa lei. Foi boa. Não, mas só vá pra cidade de serviço. Você pode vender pra cidade vizinha, você pode comer. Você pode. Mano, Essa foi foda. cada onda que me vê, né? Aí chegou que eu tinha chamado. Agora. Ô, mano, sabe que você não pode vender carne gozada, mano, no Irã? Do nada esse assunto. Bom, esse aqui que eu chamei o Abranto, ele é expert no setor da Pérsia, vulgo Oriente Médio, vulgo muçulmanismo, é islamismo, caramba. Ele é um cara Você é que islâmico, mano? Só por saber. Fala aí. Você tá mutado. Charamalego. Acho que ele não tá Tá, conseguindo acho que ele tá tímido, ou ele tá procurando Tá microfone. tímido. Enfim, bora pro próximo. Opa, Foi, aí ativou. Abrangente, sei lá como pronuncia esse nome aí. Abrangente. Abrangente. Pode... Fala um nome mais fácil, mano, que eu vou pronunciar seu nome, vai ser complicado. Mano, esse nome é bem fácil. Abravanel. Ó, Abravanel, você é islâmico? Islâmico, não. Ah, tá. Porque seria interessante chamar um cara islâmico, mas enfim. Ô, Abravanel, você tá escutando meu mic aí? De boa? Cara, eu tô escutando. Tá bom. Hoje a gente tá falando aqui sobre homossexualismo nos países árabes. O que você sabe sobre esse assunto? Não tem. Não, a gente já, não, na verdade tem mesmo. Não, eu sei, eu brinquei. Na verdade é brincadeira. Tem, mas não, digamos assim, não é tido como uma conduta boa, tá ligado? Feitas escuras, basicamente isso. A gente falou isso, a gente falou também sobre a questão do... A gente falou também sobre a questão do seguinte, menor, se tu quiser, suponhamos que o cara seja ser gay em alguns países específicos, ele vai ser obrigado a ter que virar trans, né?
Aí rola até o Tem Apolo. países que faz isso mesmo porque o Isso. valor de mercado da mulher é maior. Resumindo, Bolha cara. hipergâmica. Resumindo, Não, é estou. verdade. É verdade. Sim, Pera aí. mas também não tem casos vai. que, literalmente, ao contrário, a mulher consegue No virar homem. Irã, Só que- o Atolá. o Ayatollah proibiu você, tipo assim, você pode ter casos com animais, só que você não pode vender se você tiver um gozo naquele animal para sua cidade que você vive, você tem que vender para a cidade vizinha. Não, explica direito. Que bom, né? Imagina Falou- você comer carne gozada. Meu Deus. Explica direito, porque ele falou, Não, mas na ele moral, falou esse tudo tópico vai enrolado. ficar muito redundante, cara. Eu falando essa minha piada 2 vezes, cara. Vamos pular pro tópico britânico, mano. Já dissecou total esse Beleza. assunto. Já. Enfim, colonização britânica. Eu não sei nada E sobre vocês, esse assunto, só então eu vou uma ficar dúvida meio aqui, calado. vocês estão gravando pra onde? Pra canal, é? Pra que é? Soberania. Beleza. Relaxa, o ponto da colonização britânica, que eu acho que a gente já pode entrar, que a gente falou bastante sobre e o homossexualismo, já falamos bastante sobre isso, então acho que a gente já pode entrar no tópico da colonização. Cara, isso aí é uma parada bem bifurcada, porque é o seguinte, cara, primeiro, aquela região, ela passou a ser dos britânicos quando eles derrotaram o Império Otomano, certo? Que foi ali após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi destruído. O Império Otomano, uma coisa que ninguém fala, mas eu vou falar, é que o Império Otomano já estava sendo destruído lentamente, porque conforme começou a partilha da África, né? Tanto que aquela região ali no norte da África era turca, né? Os turcos foram aos poucos, podemos dizer até que eles meio que começaram assim, mas beleza. Eles foram aos poucos perdendo seus territórios ali, principalmente para os franceses, né? Daí quando começou a Primeira Guerra Mundial, eles começaram a ter primeiro algumas vantagens, depois algumas comidas de rabo, até que eles foram sucumbindo, né? E nessa sucumbência acabou que aquelas regiões ficaram a controle, não digo nem a mercê, mas a controle direta ou indiretamente dos britânicos, sendo uma delas a região da Palestina, né? E isso aí gera até uma controvérsia, bifurcação. Eu, por exemplo, sou um cara que defendo que aquela região deveria ter continuado dos britânicos e que deveria ter acontecido com Israel o mesmo que acontece nos países da Commonwealth, né? Como vocês sabem, o Reino Unido criou o Estatuto de Westminster, do qual ele deu independência para os países, que sim, o Estatuto de Westminster é um estatuto de descolonização. Independência é essa que fez com que o Canadá e a Austrália, por exemplo, se tornassem países autênticos, independentes, que podem fazer o que quiser, porém, o rei ainda é o rei da Inglaterra. Como, por exemplo, acontece com o Canadá. O Canadá, ele tem seu primeiro-ministro, né, o governador-geral, que é o representante afim. O Canadá pode declarar guerra contra quem ele quiser, fazer o que ele quiser, porém, o rei deles é o rei da Inglaterra. A mesma coisa acontece com a Austrália afins. Para mim, deveria ter acontecido isso com a região da Palestina. Beleza, ela vai ser cedida para os judeus, não tem nenhum problema quanto isso, mas podia se manter um controle britânico ali na região. Eu vejo com esses olhos, tá ligado? Essa é a minha opinião. Porque quando a gente fala sobre controle britânico, você vai ver pessoas argumentando, os britânicos controlam a região, aquelas teorias da conspiração, assim como existe a conspiração judaica, existe a conspiração Britain, né, que diz que os britânicos dominam o mundo. Isso aí o Abrante pode explicar mais, pode falar aí, pode falar, Apolo. Na verdade, são os irlandeses que dominam o mundo e a mídia em geral. Os irlandeses, pô. Ô, Carlos, você quer comentar alguma coisa? Comenta sobre esse tópico aí. Senão eu quero fazer uma pergunta sobre essa questão da... Tudo bem? Não, eu só queria comentar o seguinte, é porque literalmente não tinha como isso realmente acontecer de ser continuado parte da Commonwealth, que é a Comunidade das Nações, porque a Declaração de Balfour, no caso, que foi feita pelo, no caso, diplomata inglês Arthur James Balfour, foi o cara que literalmente assegurou que teria um Estado judeu e que seria um governo independente, que não teria nenhuma ligação com Londres, porque mesmo que fazesse parte da Comunidade das Nações, eles ainda teriam como chefe de Estado um rei inglês, que de base anglicana. Eles queriam, na questão do sionismo, a formação de um Estado feito por judeus, para judeus e controlado por judeus. Sim, ótimo argumento, né? Interessante. Pois é, aí já entra um ponto que bifurca, tá ligado? Eu não tenho nada contra o rumo que tomou, né? Tanto que eu, por exemplo, apoio Israel, não tenho nada contra. Porém, pra mim, né, seria muito melhor se tivesse continuado fazendo parte da Commonwealth, né? Porque, tipo assim, normalmente
nações que se emanciparam do nada, assim, tipo, sem um atraso, né, uma lentidão, não deram certo. Um exemplo é o Brasil, aí já entra uma outra parada. Ó, por exemplo, o Brasil se emancipou muito rápido e a gente foi só ladeira abaixo, né? Tipo, por exemplo... Na verdade, não, cara. O Brasil não por foi... exemplo, sim, não, eu digo, por exemplo... Sim, pode falar, pessoal. Não, pode falar. Ah, tá. Eu ia argumentar que os países do Estatuto de Westminster, aos poucos, eles foram ganhando autonomia. Ó, por exemplo, quando o Canadá virou independente, em 1800, eles só foram ter, de fato, uma maior independência em 1930, pra lá. Por quê? Antes, beleza, revolução e afim vai ser, beleza, você vai ser independente, vai ser um país, beleza. Mas a bandeira ainda era aquela bandeira com o jackzinho do lado, Jack é a flag do Reino Unido, né? Aquele jackzinho do lado. Aí era, que eu achava mó bonita, inclusive, né? A primeira bandeira do Canadá. Beleza, o Canadá ele era independente, mas ele ainda respondia direta e indiretamente muitas vezes pelo Reino Unido. Aos poucos, o Canadá foi ganhando cada vez mais independência. Tanto que até 1950, 1970, o Canadá ainda respondia ao parlamento britânico. Tanto que uma coisa que acontecia até no Canadá e na Austrália, uma coisa que acontecia muito, era que se, por exemplo, você estivesse num processo judicial e não fosse feito no Canadá, o processo, eu não gostei do processo, quero retomar. Tu podia jogar teu processo pro Tribunal de Londres. Era muito comum antigamente tu morar na Austrália, no Canadá, e teu processo ele ser julgado por um juiz britânico lá de Londres, tá ligado? Ou seja, aos poucos o Canadá e a Austrália e outros países foram ganhando cada vez mais independência. Note que eles foram ficando cada vez mais independentes aos poucos, né? Tanto que hoje em dia o rei ele é somente um símbolo, ele é somente cerimonial. Por quê? Porque os países conseguiram se tornar autossuficientes. É isso que eu tô falando, tá ligado? É por isso que eu gosto do Estatuto de Westminster, porque a galera costuma ver com maus olhos, porque não, é colonização. Primeiramente, o Estatuto de Westminster ele não é colonização, ele, do contrário, visa a descolonização, né? E ele faz com que o país, mesmo que ele queira eventualmente se tornar independente, sair da coroa no futuro, ele vai sair com bem mais autonomia do que ele entrou, tá ligado? Ou que ele não tiver entrado, no caso, porque ele já era. Então, tipo assim, é assim que eu vejo. Pra mim, beleza, Israel podia ter, beleza, vamos virar aqui o estado da Commonwealth, né? Beleza, vamos aos poucos conseguindo mais autonomia, até que de fato, né, aconteceria o que aconteceu com Barbados. Barbados recentemente deixou de ser um país governado por um rei britânico. Recentemente, Barbados deixou de vez de fazer parte do Estatuto de Westminster, né? Não é mais regido por um rei britânico. Podia ter acontecido isso com Israel, né? Esse é meu ponto de vista. Pode falar, Carlos. Eu acho que não, porque literalmente isso seria até mesmo atrasar o próprio projeto que os sionistas tinham. Porque quem criou o sionismo foi o jornalista Theodor Herzl, que literalmente, através da o Estado judeu, e já identificava no século XIX a criação de um Estado judeu a partir do século XX. Você atrasar, por exemplo, um processo de letágio, como aconteceu em Barbados, só ia postergar basicamente um sonho que já estava sendo colocado. Teve congressos sionistas internacionais, teve organizações sionistas internacionais que literalmente faziam parte de você ter literalmente a visibilidade do Estado judeu, porque eles estavam desassociados de uma terra há mais de 2000 anos. Detalhe, o Estado de Israel, no caso o Reino de Israel, não foi o único Estado, por exemplo, judeu que existiu. Teve outros Estados judeus que existiam. Na Rússia, né? Tem lá. Né? Não tem na Rússia? O Estado Autônomo Judeu lá? Sim, é um oblast, se chama de oblast lá na Rússia. Só que, por exemplo, existe um país que foram reinos e impérios, no caso judeus. O império da Etiópia foi por um tempo judaico, depois veio o cristão ortodoxo. Teve, por exemplo, a questão de um reino examita lá no Iêmen atual, e também o Império Khazar, que é literalmente uns povos do Kanato dos mongóis, que adotou o judaísmo também. Mas o que eu tô falando, isso eu ia chocar frontalmente com isso. E fora que existia também um processo de descolonização afro-asiático, que literalmente a ONU proibiu de ter colônias. Então, literalmente, Israel se identificava com uma colônia, ele se sentia como se fosse parte de uma colônia e queria se desassociar. Tanto que em 1917 os britânicos tinham prometido para eles um Estado próprio para esse. O que não aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. Acabou a Primeira Guerra Mundial e não surgiu um Estado judeu. Aí só depois que aconteceu as paradas lá com a Alemanha, Segunda Guerra Mundial, que foi criado o Estado judeu, mas que já tinha sido prometido desde 1917.
sim, não, eu compreendo, é como eu falei. O ponto de vista que eu abordei aqui não é nem sequer só a minha opinião, é apenas um modelo, porque também envolve a minha opinião, obviamente, mas é um modelo que faria sentido, né? Só que, realmente, o teu ponto de vista, tendo e levando em consideração a argumentação de que eles queriam a criação rápida inteira, isso aqui é meu, né? É perfeitamente válida. Eu compreendo e gostei do seu levantamento. Porém, tu tocou num ótimo ponto também, que lembra que outro povo que foi prometido um território foi os curdos, né? Os curdos foram prometidos desde a Primeira Guerra Mundial que teriam um território, né? É um ponto interessante isso aí que tu abordou. Mas Apolo... Os curdos, por exemplo, foram prometidos. Isso já é uma história antiga. Tanto que a União Sim. Soviética literalmente criou tipo, uma república fantoche que seria o Kurdistão. Só que isso durou pouco tempo e depois virou parte dos territórios. Porque se você fosse pegar o que seria o Kurdistão mesmo, e você pega parte por exemplo, da Turquia, parte da Síria, parte do Iraque e até um pedaço do Irã. E isso, por exemplo, ia chocar. O Irã nunca foi colônia. Ele conseguiu ficar sempre independente mesmo na época da colonização e do neocolonialismo. A Síria basicamente pertencia, no caso, à França. Já o Iraque é do Reino Unido. Então não teria como. Você ia ter que dialogar com duas superpotências que, mesmo sendo aliadas, tinham uma inimizade já histórica. Foi quase 1000 anos de inimizade entre França e, no caso, Inglaterra. Só depois com a paz da Entente Codiada, que depois entrou em vigor, que eles realmente tiveram laços, tanto que lutaram a favor em várias guerras. Mas isso é uma questão muito recente. E você propor isso poderia reacender as tensões entre franceses e ingleses, porque uma parte que ficou que é o antigo Império Otomano, que é a Síria, e também o Líbano, ficou para a França, e uma parte que é o Iraque, a questão da Palestina, e até a questão do Omã, parte da Península Arábica, ficou para a Inglaterra. Sim, sim. Não, perfeitamente correto. Eu só puxei aqui, levantei o lance dos curdos, porque os curdos, eles querem, né, uma autonomia, uma independência, mas aí já envolve muito mais coisa, uma parada muito mais complicada, mais sobre Israel. Foi interessante a gente abordar toda essa compilação e toda essa união de fatores que vão desde um Estado propriamente dito britânico a um Estado propriamente dito independente, ou seja lá como você chama. O ponto que eu quero muito abordar agora, quero muito abordar mesmo, é a respeito da continuação de Israel. Porque Israel, né, quando se formou como um Estado e afins, gerou várias intrigas, principalmente com as regiões ao redor. Com até mesmo algumas pessoas dizendo que o Estado de Israel seria ilegítimo, né? Esse aqui eu acho que o Apolo pode tocar nesse tema. Apresenta aí pra gente esse tema, Apolo. Embora aqui você quer entrar, eu queria só ainda fazer outras dúvidas sobre essa questão ainda desse tópico da colonização britânica. É a questão também palestina, né? Dos palestinos. Eu já vi muito debate. Eu nunca vi eu nunca vi um debate assim, porque por falta de vontade mesmo, mas eu já vi uma discussão sobre se palestinos já eram desse território já quando já no território britânico já eram ocupados, quem chegou primeiro foi os judeus, foi os palestinos, tem esse debate. Nunca entrei numa conclusão porque eu nunca fui a fundo, só queria saber a questão de opinião de vocês, o que vocês acham sobre se os palestinos já estavam lá, alguns árabes, coisa assim. Cara, isso aí é uma parada extremamente complicada, porque aí entra aquela questão da dominância. Aí entra mas aquela região antes era otomana, mas aquela região antes era britânica. Aí entra essa questão, né? Aí entra aquele ponto que eu e o Carlos estavam debatendo. Se for assim, eu posso chegar e falar que Israel é um território britânico. Eu, por exemplo, em uma conversa livre, já cheguei a falar que aquela região antigamente era território britânico, e eu falei isso para um esquerdista e ele riu de mim. Só que foi, historicamente falando, o Uma território de pergunta Israel. rapidinho, quantos britânicos eram registrados? Não sei se você tem essa informação, mas quantos britânicos tinha Israel nessa época, na colônia britânica? Cara, eu não tenho registro, não. Se o Carlos tivesse, seria uma boa. Mas varia, tá ligado? Depende também da Mas, região. teria mais judeus ou mais britânicos? Aí já também não dá de tirar essa informação agora. Isso aí é muito complicado. Isso é muito complicado porque, para formar o Estado de Israel, muitos judeus que foram não nasceram lá. Foram de outros cantos. Então, isso é uma parada até complicada de eu te responder, porque, da mesma forma que é complicado dizer quantos britânicos tiveram, é complicado dizer quantos judeus tiveram e quantos, por exemplo, tiveram judeus da União Soviética, né, que fugiram afins, blá, blá, blá,
foram para Israel. Teve judeus americanos que mais tarde foram para Israel. Então, tipo assim, não dá para me dizer com precisão essa parte aí, mas pode falar. Tá bom, eu já esperava essa resposta, mais ou menos assim. Mas E cara, também, É porque é o seguinte, teve uma mudança demográfica tremenda no que a gente considera hoje como Israel e Palestina. No final do século XIX, 90% da população era muçulmana e cerca de 9 a 10% chegava a ser, por exemplo, cristão, seja ortodoxo, seja católico. E os judeus chegavam a meio, muito forçadamente a 1%. Só que aconteceu o seguinte, os judeus foram se organizando através de as suas, como posso falar, ligações econômicas que sempre tiver, pois sempre tiver um vínculo comercial bem grande, e começar a incentivar, no caso, expedições, literalmente mandando pessoas que eram lá para comprar as terras dos palestinos, ou residentes, basicamente, do Império Turco Otomano, e esses povos foram aderindo cada vez mais estados, dando, por exemplo, seguimento e se expandindo demograficamente. Tanto que depois, na década de 20, já é cerca de 20%. E quando é criado o Estado de Israel, eles chegam a ser 50% da, por exemplo, população, os judeus. sim, ou então eles seja, meio que foram se massipando, exatamente. assim. Sim, eles é a minoria da minoria. Tanto que eles não chegavam, acho que a 1%. Depois foram aumentando, porque foi tendo compra de territórios para os judeus estrangeiros naqueles territórios, e com isso foram criando o que a gente conhece como kibbutz, que são tipo zonas agrícolas de colonização, em que os judeus foram se fixando, tendo laço com a terra, e depois eles foram se especificando. Só que depois o Império Turco Otomano proibiu a compra de terra para os judeus, e isso foi um dos motivos que levou os judeus a apoiar as forças da Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial. Sim. Um ponto. Não, gostei. Esse ponto aqui foi muito importante trazer para a mesa. Ou seja, a formação de Israel ela é extremamente bifurcada. Alguns defenderiam que deveria continuar como Elf, outros. Mas no geral, o ponto é: o Estado de Israel é um Estado legítimo. Eu acredito que todo mundo aqui na mesa reconhece isso, né? Não. Não. Oxe! E tu, Carlos, reconhece? Eu acho que é um Estado legítimo, só que não é tipo um Estado que a gente tem que passar pano. Eu acho que tem muitas coisas que tem que ser feitas. Reconhecer. Não, sim, reconhecer mesmo, como Estado legítimo e passar pano são coisas diferentes. Sim, tô ligado também. sim, eles têm que ter, os judeus acho que tem o direito de ter um Estado próprio a esse. Eu acho que também os palestinos tinham que ter. Eu acho que seria como. Eu acho que a função mais cordial seria você ter, não só, no caso, um Estado ou dois Estados, mas sim 3 Estados. Porque lembrando que os palestinos são, sim, maioria muçulmanos, mas existe cerca de 10% da população palestina que literalmente é cristã, principalmente católicos. Tem Verdade. essa também. Por isso que é necessário, além disso, criar, por exemplo, acho que 3 estados. Um estado cristão, um estado judeu e um estado muçulmano. Com Jerusalém sendo a capital dos 3. Cara, não teve uma ideia desse acordo, não? Eu lembro de uma vez alguém falando dessa ideia, mano. De criar esses 3 estados pros cristãos, pros judeus e pros muçulmanos. Eu acredito que se essa região toda tivesse feito parte da Commonwealth dos Estados Unidos, eu acho que teria se ajustado. Porque isso não é nem teoria da conspiração. Pensa só. O Canadá, ele é um país extremamente bifurcado. Ele é a união de franceses da região de Quebec e proximidades ali, com a região anglo, que veio da colonização, e também da região indígena, como muito comum no Nunavut, nos territórios do Noroeste, lá pro norte do Canadá. Ou seja, o Canadá, ele é um exemplo de um país que tem uma cultura propriamente escocesa e britânica mesmo, que vieram mais tarde, como na Nova Escócia. A Nova Escócia, até antes de 1900, não era nem canadense, era um enclave escocês. Aí depois virou canadense inteiramente. Ou seja, o Canadá, ele conseguiu ser formado inteiramente, tendo várias misturas, e hoje em dia tem muito mais, porque vai muito imigrante para lá, e beleza, ou seja, note que a Commonwealth, né, o Estatuto de Westminster conseguiu resolver questões, esse tipo de questão. É por isso, por exemplo, que eu defendo, não, já gerei. É por isso, por exemplo, que eu argumento, falando que uma ideia de Commonwealth naquela região teria dado certo, né? É por isso que eu levanto essa tese. Vai.
Eu acho que não, porque eu tenho um problema. Eu acho que seria tipo um caso de Índia, Paquistão e Bangladesh, porque tem conflitos étnicos e religiosos muito extensos. Seria tipo, um Mas tem um conflito motivo. Sim, tem um mas motivo. É porque a descolonização da Índia foi muito rápido, foi acelerado. sim, mas tipo assim, o Paquistão em si, o Paquistão foi muito mais lento. Ele só foi virar tipo uma república islâmica a partir da década de 50. Antes disso, ele participava da Commonwealth também. Só que o caso do Canadá e dos Estados Unidos é bem específico, porque é o seguinte, antes de a gente considerar que teve colonização britânica, que obviamente teve, aí tem que lembrar que os Estados Unidos também teve muita colonização espanhola. Mais de 50% do território, basicamente, dos Estados Unidos, o território continental, que a gente vê assim, as desgraças do Alasca e do Havaí. O Ciência considera o Alasca que foi parte da Rússia e o Havaí é um país independente. Mas 50% até quase 60% foi basicamente parte da Espanha. E o Canadá, além disso, também teve colonização latina. A costa do Pacífico, literalmente, que faz o contato com o oceano, é basicamente uma parte que fazia parte da Espanha também. Tanto que a Era a cidade região de Nútica, né? A região de Nútica, né? tanto que Valdez, no Alasca, é basicamente uma cidade que foi fundada por espanhóis. E Eu tô ligado disso. fora que além de Quebec, que é a parte francesa, a parte da Nova França englobava uma grande extensão da parte ocidental do Canadá, que ia até a Louisiana hoje nos Estados Unidos. Não, isso aí eu tô ligado. Realmente é específica e, porém, dá pra jogar na mesa. Porém, Sim, eu gostei muito de ter citado a Índia, porque no caso da Índia foi muito específica, porque depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, a descolonização teve que ser forçada, né? Vários países que tiveram que se descolonizar quase que à força, né? E isso fez sim. vários deles quebrar, porque não é assim que funciona, né? Isso você defende as colonizações. Não, olha só, eu não estou defendendo a colonização. Estou apenas falando que a emancipação de um país deve ser devagar, né? Porque tá aí. Não dá para você descolonizar um canto muito rápido, não dá. Tá ligado? Você tem que estruturar. É tipo um filho, eu não posso chegar com teu filho e falar o seguinte: filho, você tem 5 anos, se vira, vai. Não! Eu tenho que chegar, ensinar meu filho o seguinte, ó, assim, que a vida funciona, tu vai estudar e tal. Quando tu completar 18 anos, aí beleza, vai. Você faz tua vida, vive tua vida. Eu não posso chegar com meu filho de 5 anos e falar o seguinte: se vira, entendeu? É assim que eu penso. Sim, mas Vai. tipo assim, o caso específico da Índia é porque, assim como a África, existiam também estados nacionais anteriores ao próprio processo de colonização. Você tem uma ideia, acho que é conhecido, acho que como o Império Mogol, que acho que é igual ao Império Mongol, só que acho que é com U, que é literalmente uma parte que tinha o subcontinente indiano quase todo, que era literalmente feito por muçulmanos. E também tinha um encrave que é feito por hindus, que é tipo os marajás. Tanto que os marajás é tipo igual o termo para imperador, só que usado para os hindus. E tinha uma grande presença de estados nacionais, que depois foram colonizados, porque perdeu, no caso, conflitos armados, teve toda a questão econômica, questão de tecidos, as especiarias todas que a gente já sabe que as Índias sempre foram cobiçadas pelos europeus. Isso gerou porque teve um processo de choque. E a partir desse momento teve uma série de rupturas, pois você tinha literalmente estados nacionais que deixaram da noite para o dia existir. É claro, não foi da noite para o dia, porque teve todo um processo, mas tanto que a identidade propriedade nacionais foi quase apagada. E é um processo de luta que até teve a partir depois da Segunda Guerra Mundial, mas que também se intensifica dentro dessa própria. Tanto que teve uma parte da Índia que literalmente se aliou com o Japão para literalmente acabar com os britânicos, porque não Eu gostavam tô ligado dos disso aí. britânicos. Eu tô ligado disso aí, velho. Foi muita A onda. famosa Azad Indy. Mano, eu nunca tanco esses caras. Por sinal, eu tô usando a foto da Capitã aí na foto de perfil. Que eu gosto dela. Deixa eu ver. Mas enfim, mano, vocês vão ficar muito entrando em tópicos de colônia britânica do que o tópico em específico em Israel, cara. Mas é porque envolve os Britons. E Não, vocês eu queriam- entendo, eu tô entendendo, eu entendi, mas, porra, tá muito fugindo do assunto, entendeu? Não, isso é mais porque não tem. Tipo o que eu tava falando com o Henry, que inclusive eu adoraria que ele viesse aqui. Nossa, Tipo, eu tava amor, falando hein? Eu tava falando com. Eu tava falando com o Henry o seguinte. Menor, não só eu tava falando com ele, mas ele já falou comigo. Não dá pra você falar de quase nenhum país sem falar dos Britons. É tipo como acontece no Brasil. Muita gente acha que, por exemplo, lá na região norte não teve influência britânica. Só que eles se esquecem que a Guiana Inglesa era britânica. E não só isso, mas eles se esquecem que durante
a extração da borracha que teve no norte, muito como no Amazonas e afins, muitos britânicos vieram, muitas construções que tem no norte do Brasil têm origem britânica, e não só isso, mas foi os britânicos que roubaram as seringueiras brasileiras para plantar nas colônias deles. Isso é um fato, isso é um fato. Tem até o nome do cara que eu vou jogar para ti na negócio depois. Ele foi um britânico que ele veio pro norte, tá? Ele passou muito em Manaus e foi para Santarém, afins. Ele roubou mais de 70 mil sementes e mandou para os Britons plantar em outros cantos. Ou seja, não tem como falar de muitos países sem falar dos Britons, né? Tanto que essa parte aqui até abre leque para aquela galera que acredita naquele papo de conspiração britânica, conspiração judaica, que aí já é teoria da conspiração à parte. Mas o ponto é... teoria. O ponto é, a gente teve que falar dos Britons aqui, porque envolve Israel, e Israel anteriormente era dos Britons, então não tem como esquecer eles. Sim. Porque Israel em si pertence a muitos povos. Primeiro, por exemplo, teve a questão dos cananeus, que exatamente eram os povos que viviam antes da chegada dos hebreus. Depois se formou a questão do Israel. Primeiro sendo controlado por juízes, depois teve o reino de Israel, aí depois o reino de Israel virou o reino de Israel e o reino de Judá, que tanto que aí que surgiu o termo judeu. Depois vem o domínio babilônico de Nabucodonosor, depois o imperador Medo-Persa, que hoje a Pérsia, que seria o Irã, liberta a nação de Israel, que é o Ciro Grande. Depois o Alexandre o Grande domina tudo o Império Macedônico. Depois vem os romanos, dominam toda a questão. E aí depois tem todo o domínio, que é a queda definitiva com a diáspora. Tanto que um dos caras que foi responsável por, acho que, criar o termo Palestina, que é a Síria-Palestina, foi o Imperador Romano. Depois disso, o Império Romano cai, vem, por exemplo, o Império Bizantino, só que o Bizantino também leva uma costa e são dominados pelos muçulmanos, até, no caso, ser anexado pelo Império Turco-Otomano, que seria a maior potência islâmica do mundo. E depois, só depois chega lá no Reino Unido ou Inglaterra, como quiser. Sim. Não, tá bom. Também... É interessante porque... Vai, pode falar, Paulo. Não, pode complementar, depois eu falo. Eu só ia falar que é interessante porque envolve essa questão também envolvendo o mundo árabe, né, como eles costumam falar, envolve muitas bifurcações. Por exemplo, a Turquia, eu não sei se ela é considerada atualmente a maior potência árabe, porém, que ela é a potência que pode gritar e cuspir na cara de muitos países europeus, ela pode. Eu já até comentei com o Henry sobre isso, né, que a Turquia faz parte da União Europeia, e ela não só faz parte da União Europeia, só como ela necessita não. Os países necessitam que ela faça parte. Porque ela fica numa região muito estratégica, a Turquia, né? E não só ela fica numa região muito estratégica, mas queira ou não queira, direto ou indiretamente, os turcos, eles podem facilmente favorecer tanto os russos quanto os europeus, vulgo os Estados Unidos. Eu já comentei com o Henry sobre isso, que qual é o nome daquele leque lá, o presidente da Turquia, que eu esqueci o nome dele? É tipo o Dorban. Qual é o nome? Alguém lembra? Erdogan. Eu já comentei que o Erdogan é um cara que, vez ou outra, ele fala, a Europa é isso, aquilo, né? Mas aí a galera vai lá e a galera tão na folha de pagamento dele, né? Tanto que ele, vez ou outra, ajuda a Ucrânia, ao mesmo tempo que ele ajuda a Rússia, e isso aí o Carlos pode falar com mais firmeza que eu. Mano, é só você também ver igual na guerra do Iraque, né, cara? Pois é. Não, na guerra da Síria, na guerra da Síria, perdão. Não, a guerra da Síria, sim, a guerra da Síria. Tanto que aí entra até uma coisa curiosa, né? O Erdogan, da Turquia, ele chegou a criticar Israel, falando, Israel tem que reconhecer a existência da Palestina. Aí vai lá, ele não reconhece os curdos, né? Pra mim foi a maior hipocrisia do século. E os armênios? Os armênios também aí já é mais puxado pra Rússia, né? Porque a Rússia ali traiu os armênios, né? Mas voltando. Mas, tipo assim, a Turquia ajudou o Azerbaijão, por conta que isso tem uma ligação histórica. Tanto que o Azerbaijão e a Turquia, literalmente, são os únicos países, acho que da Europa, se você considerar que o Azerbaijão tem um pedaço na Europa, que não reconhece que teve o genocídio armênio. Tem esse fator, né? Tô ligado. Ou seja, aí já envolveria a Rússia, porque a questão da Armênia, né? Que a Rússia traiu a Armênia. A gente pode abordar em outro tema, porque o tema é focando aqui. Mas, bom, como eu falei, o Erdogan da Turquia, ele é um dos poucos líderes da Europa que ele pode cuspir na cara da Europa e os caras têm que engolir os cuspes dele. Eu acho isso bizarro. Não que significa que eu concorde, porém, ele tem uma relação bem bifurcada, né? Ele, ao mesmo tempo que apoia a Rússia, ele apoia a Ucrânia, né? Ele fica ali no maleamento. Tanto que tem vídeos e até músicas, né? Dos
ucraniano agradecendo o Erdogan, tanto que tem a música Baraktá, depois vocês pesquisam. Mas não só isso, ele consegue manter uma relação bacana, eu acho interessante isso. Agora, eu ia citar aqui o cara da Hungria também, que é o nome parecido do Orbán. Ele é outro também, só que ele tá na folha de pagamento, porque a Hungria não tem o mesmo privilégio estratégico da Turquia, né? A Hungria, ela fica ali no meio da Europa, então não tem o mesmo lance. Mas voltando, eu acho hipócrita o cara da Turquia, vulgo Erdogan, porque ele critica Israel, né? Critica falando que Israel tem que conhecer, Primeiramente, eu não vou nem criticar a respeito de a Palestina não merece, não tô nem falando disso. Eu tô falando que é hipócrita dele, porque ele é um cara que não reconhece os curdos, persegue os curdos no próprio país, né? Aí ele é o cara que quer chegar e falar: seguinte, Israel, você tem que reconhecer a existência da Palestina. Isso é intancável, tá ligado? Entendeu? Eu acho uma hipocrisia por parte dele. Pode falar sobre isso, Carlos. Porque a questão da Turquia é o seguinte, porque se eles reconhecessem os curdos e quisessem um Estado curdo, invariavelmente eles teriam que abrir mão parte do seu território. E nenhum país quer perder território hoje em dia. É verdade. Então é uma questão de sobrevivência. Mas dava para reconhecer os curdos sem perder território. Tem várias formas de fazer isso, na verdade, só é dar mais autonomia para uma região. Sim, cara. Sim. Mas o objetivo final dos curdos é literalmente que é o Kurdistão, cara. Eles querem um Estado nacional próprio. Pior, não, eu tô ligado. E o pior de tudo, se fizer isso, não é só a Turquia que vai perder território. Vai ser a Turquia, vai ser o Iraque, vai ser a Síria. Cara, eu vou ter uma ideia aqui. Cara, não seria problema a Turquia perder território se o Kurdistão virasse um satélite da Turquia. Pensa por um lado. Aí ia acontecer tipo o que a galera alega que acontece em Israel. Pessoas, teóricos aí, idiotas, alegam que Israel é um satélite americano e que os americanos supostamente utilizariam Israel para atacar seus inimigos, né? Então, seguindo essa teoria maluca da galera, né? A Turquia poderia fazer algo do tipo, beleza, curdo, vira um país independente, né? Aí você virou meu satélite, aí, sei lá, invade a Síria, né? Dá pra fazer isso, pô. Não faz sentido. Ou seja, é o famoso perder pra ganhar. Eu acho que não, porque uma vez que você é um satélite, querendo ou não, mesmo que você seja só um fantoche, sendo mais tarde, já que você tem certa autonomia, você pode se rebelar contra aquele que te criou. Vide o caso que a gente tem, Rússia versus Ucrânia, que é literalmente a Ucrânia era um estado, literalmente fazia parte da União Soviética, a União Soviética acabou, a Ucrânia é tipo um passeio depois da queda da União Soviética da Rússia, mas depois virou simplesmente um país adversário, depois que teve o Ereman Day e toda a Revolução Ucraniana de 2014. Bem antes, é de 2004, a Revolução Laranja já. Mas tipo, a de 2014 foi tipo a cisão, porque literalmente o presidente pró-Rússia foi deposto. Então, literalmente, você pode ter um país satélite, isso aqui não é garantir que sempre vai ser satélite seu. Ele pode literalmente querer ganhar vida própria. Não, eu tô ligado disso, só que no caso da Rússia já é bem diferente, porque a Ucrânia sempre teve um senso de identidade diferente da Rússia, tanto que eu já até comentei uma vez em um outro Space, que a Rússia de Kiev e a Rússia de Moscou são coisas diferentes, totalmente diferentes, porque a Rússia de Kiev caiu com as invasões de Mongólia, certo? Tá. A Rússia que se formou... Eita, peraí. Tá. A Rússia que se formou após a invasão mongólia era uma outra Rússia, a Rússia de Moscou. Uma Rússia completamente diferente. Ou seja, a Rússia de Kiev e a Rússia de Moscou não são a mesma coisa, e é esse um argumento muito bom para sustentar o argumento anti-Rússia, né? A Ucrânia, ela, graças às invasões de Mongólia, viraram dois povos diferentes. Tanto que a Rússia de Moscou, posteriormente, que foi a Rússia que nós conhecemos hoje, na teoria, a tática de guerra, a forma de colonização, a forma deles de se expandirem, a forma deles de fazerem, até aquela estratégia de hordas humanas, né, que é mandar um monte de tropa, né, vencer pela maioria, toda essa tática eram os mongóis que faziam. Ou seja, a Rússia, como nós conhecemos hoje, ela é um resultado de uma outra Rússia criada pelos mongóis, tá ligado? E esse argumento que já é usado para cimentar a ideia de que a Ucrânia é um povo completamente diferente.
Porque é um erro você dizer que a Rússia de Kiev e a Rússia de Moscou é a mesma coisa. Não são a mesma coisa, são duas coisas Não, diferentes. é porque são estágios diferentes da evolução. É tipo você pegar tipo, o Brasil colônia e comparar com o Brasil Império. Tem semelhanças, mas são diferentes. Porque a Rússia de Kiev é literalmente um principado. Já, por exemplo, no caso de Moscou, é tipo um grão-ducado. Tinha um grão-duque que depois virou um império. E por isso tem uma questão política administrativa diferente. Mas a questão de Rússia, acho que vem de comerciante, acho que é alguma coisa do tipo, se origina em regiões que a gente pode pegar parte da Ucrânia hoje em dia, mas também pegar parte da Bielorrússia, parte da própria Rússia em si, cara. Mas que depois foi se adaptando, porque teve invasão mongol e a Rússia foi dominada, que antes de, por exemplo, ser a Rússia que a gente conhece hoje, é o Canato da Ordem Dourada, mas que esse Canato se estende Canato da Ordem Dourada, que é o nome da administração mongol que pega a Rússia, que é a Rússia atual, a Bielorrússia e também a Ucrânia. Sim, e note que quando esse Canato acabou, a Rússia de Moscou surgiu, que era o Grão-Ducado e a fim de Moscou, e é por isso que eu falo, que é uma coisa completamente diferente. Isso aqui é um ponto muito bom, que muita gente acaba não usando, mas é uma ótima defesa uma ótima defesa para justificar a existência do Estado ucraniano. E volta uma outra questão. Depois da Primeira Guerra Mundial, ou até durante, aquela região da Ucrânia, ela foi uma região que foi acimentada por húngaros que foram morar ali, poloneses e até alguns russos que estavam fugindo da Rússia, né, principalmente no começo da União Soviética. Então, aquela região da Ucrânia, ela já não era mais Rússia. Mesmo, como eu falei, mesmo na Rússia de Kiev já tinha diferença. Ali a Rússia de Kiev já tinha morrido, tá? De como eu abordei. Porém, teve esse outro evento que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse evento foi tanto, isso é tão verdade que foi criado ali o idioma Esperanto, né? O Esperanto foi criado por um médico polonês que ele chegou e falou: seguinte, menor, aqui a gente fala 500 idiomas. Bora criar um idioma pra gente tentar se comunicar, porque o meu vizinho fala russo, meu outro vizinho ali fala polonês, meu outro fala ucraniano, pô, aí fica difícil, né? Então, tipo assim, isso aí já é um ponto fundamental. Tanto que vários grupos começaram a se formar ali na Ucrânia e na Polônia, e esses grupos, eles queriam a independência da Ucrânia e da Polônia propriamente, né? Ou seja, é por isso que eu falo que a Ucrânia hoje, ela não tem nada a ver com a Rússia, porque a formação dela foi diferente, como eu provei, Rússia de Kiev e Rússia de Moscou são coisas diferentes, e envolve essa questão aí, essa questão de que ali na própria Primeira e Segunda Guerra Mundial já eram outra coisa. Aí hoje, ver o Putin vindo falando, a Ucrânia é um pedaço nosso, não é. Ele sabe que não é. Não é um pedaço dele. É tipo eu chegar e falar que... Pode falar. É porque é o seguinte, a Ucrânia existiu, só que os regimes administrativos dela, a questão territorial dela é muito diferente do que você já pega. Você pega a Rússia da Idade Média, a Rússia da Idade Média é uma coisa, a Ucrânia da Idade Média é outra, que é a Rússia de Kiev. Se a gente for ver a definição moderna do que é a Ucrânia, grande parte do território, por exemplo, ucraniano foi feito por conta de políticas de burocratas do Partido Comunista, no caso da União Soviética. É a própria questão da Crimeia. A Crimeia foi por muito tempo uma região russa, tanto que teve a famosa guerra da Crimeia, que literalmente, por exemplo, os britânicos foram lutar contra a Rússia, e a Rússia, por exemplo, a Rússia saiu, no caso, até humilhada desse conflito, só que a região sempre teve uma identidade russa. Mano, essa guerra da Crimeia é uma guerra muito interessante, que eu queria muito discutir com o Henry, porque nessa guerra, mano, aí é por isso que eu falo, tá vendo como a gente sempre volta pros britânicos? Né? Depois o Apolo fica, não, a gente sempre volta, cara, não tem como. A Guerra da Crimeia é uma guerra bem interessante. Mostra que o Império Britânico tem muita influência no mundo, né, mano? Não, isso mostra, como diz o lema, Rule Britannia, né? Rule Britannia, Britannia Rule the Waves, né? Tipo, literalmente... posso ser sincero, pode ir... tá muito legal esse debate aí de Rússia, coisa assim, mas... Pode ir aí acelerando rapidinho, porque eu ainda quero falar outras coisas de Israel que vai acabar o tempo. Não sei se vocês estão tempos contados aí. Sim, mas tipo assim, mas é claro que a Inglaterra e o Reino Unido têm influência no mundo, e esse literalmente faz isso. Eles foram literalmente a maior potência mundial desde o século XIX até 1955. E até hoje, se não me engano, são a sexta maior economia do mundo. Então é claro que não tem isso. Sim. Tanto que, por exemplo, eu sou descendente de britânico, eu até abordei isso aí. Tanto que é por isso que o Henry me odeia. Ele me odeia. Nossa, nem percebemos essa falta de perfil, hein, mano? O Henry ele é anglofóbico, tá ligado?
Mas mesmo Brexit. sendo. Mesmo eu sendo descendente britânico, eu não passo pano pro britânico, tanto que vez ou outra eu critico em alguns pontos. Tem ponto, tanto que eu já critiquei, por exemplo, o fato do Canadá. Os britânicos usavam o canadense como bucha de canhão. Principalmente na Primeira Guerra Mundial. Na própria Segunda lá, teve em 1945, a Alemanha estava quase perdendo. Foi lá os britânicos que mandaram 10 mil canadenses tentar invadir ali a região da Dinamarca, perto da Dinamarca, e tomaram um pau. 10 mil canadenses se churrascaram ali de graça. Eu não concordo com isso. Então, tipo assim, eu não passo pano pros britânicos, tá ligado? Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Assim como tem muitos russos, pode falar. Teve várias questões, tipo a fome de Bengala que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, Pois o é. próprio medo da guerra, na guerra, por exemplo, do ópio que teve, vários pontos negativos que a gente pode fazer. A guerra do ópio, eu tenho minhas críticas. Eu já debati com o Henry e ele. Não vou gostou falar de de mim. novo, porque já tem um episódio, já falou já. Já tem episódio disso. Aquilo ali deve estar onda, inclusive. Mano, eu nunca tive tempo de terminar aquilo ali, inclusive. Qualquer dia desse a gente termina aquilo ali. Vamos lá. Ô, bora ir pro próximo tópico aqui, ainda vocês querem falar uma coisa aí? Acho que é bom a gente encerrar. Já a gente falou sobre muita coisa, mano. Ou a gente pode dividir em dois. Pô, pior que falou muita coisa, eu queria muito falar sobre os movimentos separatistas ainda da Segunda Guerra Mundial. Não é separatismo, mas o movimento de nacionalismo, tipo a Lehi, que foi financiado pelos fascistas, coisas assim, que seria interessante. Tô ligado que o X5 é um plano. Se tu quiser, a gente faz uma parte 2, tranquilo. A gente marca pra próxima. Marcando que vem, tá ligado? Que povo trabalho pra. Não, trabalho não. É conteúdo. Você quer só comentar, então? Você quer só comentar, aí a gente termina então essa parte? A gente fala depois da parte dos árabes, do conflito. Eu vou comentar só um pouquinho sobre esse parte, porque eu queria muito falar. Enfim, vocês acham dos movimentos e a começo assim da Segunda Guerra Mundial, a influência dos movimentos e ainda propriamente as guerras lá nos colônias britânicos e o surgimento dos movimentos nacionalistas, tipo a Lehi, Urgun, esses momentos assim. É porque é o seguinte, a questão que eu posso falar da Segunda Guerra Mundial foi totalmente culpa dos Estados Unidos, não tem como falar outra coisa. Os Estados Unidos literalmente cagaram com a Alemanha, porque eles que tiveram a porcaria da ideia de firmar a República Alemã como se fosse a forma de representação do povo alemão. Isso criou a República de Weimar, deu um cenário totalmente caótico. Não estamos falando de um resumo, estamos falando da questão israelense, cara. Puxou, não sei se tem um... Vai. Mas interessante, mas, pô... os movimentos... O Lehi... tá. Haganah, Lehi e Igu. Foram grupos paramilitares que literalmente faziam movimentos de guerrilha, e até mesmo extorsão, e até mesmo espionagem, que queriam proteger a comunidade israelense dentro do regime do mandato britânico da Palestina. E literalmente teve vários distúrbios. Teve a guerra civil na Palestina de 36, teve, por exemplo, distúrbios de Mufa lá, por exemplo, na década de 20, alguma coisa do tipo. Ih, tá dando eco aí. Tanix, sai e volta. Ô, Carlos, por sinal, mano. E a questão também dos movimentos. Eu queria muito entender uma coisa que eu não entendi exatamente assim, até hoje, assim, tipo. Porque, ó. Tem aquela história lá que os britânicos não, esses movimentos, acho que da Lehi especificamente, foi financiados pelo Mussolini na Segunda Guerra. E eles também pediram apoio do Bigode, o Adolf. Sim, cara. Só que o Adolf recusou porque... Sim, não, só que eles recusaram porque ele não recusou, não. Tanto que os nazistas foram um dos postos mais ajudar a imigração de judeus para a Palestina. Foram cerca de 60 mil judeus alemães que foram enviados para a região da Palestina. Enviados de que forma? Tipo, literalmente enviados para lá ou eles foram expulsos, eles foram embora pela perseguição judaica? Não, porque literalmente a ideia inicial por exemplo, dos nazistas é expulsar e tentar ficar livre dos judeus. Depois que viu que vai dar muito trabalho, vão logo matar todo mundo porque é mais fácil. Sim, tô ligado. Que até tinha aquela ideia de mandar eles pra Madagascar, né? Sim, isso seria tipo um super gueto. Eles teriam tipo um estado fantoche judeu, só que seria controlado, obviamente, pelos alemães. Só que isso não rolou.
só que isso não rolou. Mas, tipo assim, o próprio Mussolini, no caso, é sionista. Cara, aí já entra uma parada extremamente complicada, tá ligado? Esse tópico aí já envolve muita bifurcação, porque envolve Não, algumas não, pessoas, ó, tipo, envolve aquelas pessoas que falam que, o Mussolizo, ele não era antissemita Mussolismo. ele não não, era, quem era o Bigode, né? Aí já envolve toda na verdade, na verdade não. Eu já vi essa ideia já. Na sim, aí eles verdade, falam que, na verdade não. Na verdade não, porque quem fala isso é o próprio Mussolini e quem reproduz essa fala que o Mussolini fala que ele é sionista foi basicamente um cara que é parte da comunidade mundial sionista, cara. E depois te manda até, no caso, o livro que eu tenho, o recorte que fala sobre isso. não, eu não tô duvidando, eu tô apenas argumentando que esse tipo de papo é perigoso, porque Porque pode eu acho que até tem um incentivar... sentido. Não, até tem um sentido porque, tipo, na Alemanha era muito. Tinha essa questão, entre aspas, problema com os jujubas, né? Mas na Itália acho que não era muito, então, tipo, eles não tinham esse problema, assim, porque acho que não era uma. Quantas pessoas, tipo, de judeu tinha na Itália, por aí? Na verdade, é muito judeu. Acho que morreu cerca de 400 mil judeus só na Itália. Mas a Itália só começou a perseguir os judeus depois que teve a ocupação. 43. Sim, sim, é isso 43, que eu ia falar. 45. Hum. Que inclusive, né, tem muito idiota facho por aí, que eles falam que o maior erro do Mussolizo foi, de alguma forma, ter virado fantoche em 1943, porque foi aí que a Itália, de fato, fez, como eu já vi gente argumentando que o Mussolizo manchou a imagem do fascismo, como se o fascismo tivesse uma boa imagem, né? Alegando que, em 1943, quando o Bigode foi lá e salvou o Mussolizo, a Itália ficou totalmente à mercê das ideias do Ah, Bigode, tô né? falando da República lá, Social. Santo Fantoche. A Pô, República porque Social. uma coisa engraçada dessa história, mano, eu acho muito foda a história de como eles resgataram o Mussolini, cara. Não, a história é interessante. A história é interessante, porque, mano, os caras decifraram aonde o cara tava, como o cara tava. Os caras Não, mandaram primeiramente, paraquedas. eles pularam de paraquedas na prisão. Pô, não teve até história que eles se infiltraram como soldados pra entrar. Mas Pô, foi, muito mano. foda, mano. Não, e Muito detalhe, foda, mano. foi 100 alemães contra 200 policiais italianos, mano. Isso que eu acho bizarro. E deu. E olha que paraquedista ele usa arma leve, né? Diferente do que a galera acha que o paraquedista vai chegar com uma 12 ali, com uma submetralhadora. Não, o paraquedista tinha um MP40. Ou O pior que seja, um dos caras que tava nessa operação era o Otto lá, que eu esqueci como é o pronuncia, Otto tá ligado? Skorzeny, sim. Que o cara tem até história que depois ele trabalhou pra Israel, né? Pra Sim, mostrar, porque, assim. cara, o Otto Skorzeny é um cara bem bifurcado também. Porque o Otto Skorzeny, Mano, o Otto Skorzeny, ele era conhecido como o homem mais perigoso da Europa. Ele participou da Operação Greif, que foi aquela operação em que ele se infiltrou entre os soldados americanos lá e começou a churrascar. Foi muita onda essa operação. Tipo, porque o cara se infiltrou ali com alguns alemães que falavam inglês e afins. Nessa infiltração, eles começaram a churrascar ali alguns franceses e americanos. Tanto que até isso foi tão grave que até os generais americanos começaram a nem ir pro campo mais, que virou tradição. Pode ver que soldados americanos pararam de ir pro campo por causa disso. Tinha um general lá americano que ele tava com medo, tipo, mano, um cara não, um grupo de pessoas misteriosas que estão matando e ninguém sabe dizer quem é, onde é, e era isso, tá ligado? Tocava o terror. O Otto Skorzeny, ele participou dessa aí também do resgate do Mussolini. E mais tarde, quando capturaram ele, quando ele foi interrogado, né, julgado, para se defender em Nuremberg a respeito do churrascamento que ele fez com Mas ele foi pessoas pego em Nuremberg? Ele foi pego. Para ele se defender, né, ele argumentou, ó, é o seguinte, essas pessoas que eu churrasquei ali, ó, eu não respondo por isso porque a gente tava apenas cumprindo nossa missão, ó. A gente não tava tipo assim, lutando pelo bigode, a gente tava apenas. Aí deu certo. Porque ele, tipo, um estagiário, né, cara? Ele, tipo, eu tô Sim. trabalhando, eu trabalho, eu não ligo. Sim. Aí ele sobreviveu, Por ele passou sinal- a trabalhar. Aí ele Por passou a sinal, tá trabalhar, ligado né? a história que ele quase tentou matar o Tito e também que. Eu não esqueci o nome daquele evento lá, foi o Churchill, o Stalin e o Roosevelt. Lá Esse no aí eu não tô encontro lá. ligado, não.
que ele que teve uma operação de tentar matar o Roosevelt, o Stalin e o Churchill. Só que fracassou, mano. Aí ele tava incluindo nesse, mas não deu certo. Essa história é muito foda, mano. Pô, imagina se eles conseguissem matar os 3. Ia ser resenha, mano. Primeiro que, se o Stalin tivesse ficado vivo, ia ser pica, porque o Stalin já tinha paranoia. Isso tem registro. O Stalin ele queria que fosse ali naquela região, porque ele tinha medo de ser morto, né? O Stalin. Né? Também o Tito matou ele, né? Hã? Foi o Tito que Tito matou não matou ele. Peraí, Você não já viu essa teoria da conspiração? Que o Tito matou o Stalin? Sim. Bem lembrado, muito bem lembrado. Quem falou isso pra mim, quem eu vi disso, foi os croatas, né? Os croatas falam muito que, o Stalin tinha medo do Tito. Tô ligado desse papo. Eu convivi com uma moleca que era croata, né? Tive contato próximo, porque o rei sabe dessa parte. Sei lá. Os croatas, no geral, eles são mais católicos, né? E não só isso, eles... eu tô ligado nisso aí. Eles alegam que o Stalin tinha medo do Tito, né? Por isso que o Stalin nunca invadiu a Tchecoslováquia, a Iugoslávia. Iugoslávia. Né? Aí eles argumentam que o Tito teria meio que ameaçado o Stalin e o Stalin morria de medo do Tito, né? Aí tem essa galera que puxa que quem mandou matar o Stalin foi o Tito. Tô ligado isso aí, eu tô ligado. Mas o Tito tinha tanto... É real isso aí, esse negócio que os croatas contam? Mano, acho que não. Mas é engraçado pensar, tipo, é uma teoria que seria engraçado se fosse real. É porque é o seguinte, essa lenda surge porque o Stalin mandou 3 assassinos para matar o Tito e o Tito sobreviveu às 3 tentativas. Aí falou para parar de mandar isso, porque se mandar somente um cara, seria suficiente para matar o Stalin. Aí deu tipo um gelo nele e parou de enviar mercenário para matar o Tito. Só que oficialmente eu falo que, por exemplo, o Stalin teve tipo um derrame cerebral e ninguém ajudou ele porque literalmente ele não gostava de ser interrompido. Literalmente ele matava quem ficasse puxando o saco dele ou que enchesse a paciência. Pior que Brutal, interessante. Então, de fato, quem sabe? Pois é, né? Tito Eu acho herói mundial. Essa é uma ótima forma de finalizar o debate, né? Um ótimo argumento aí pra fechar o dia. É da hora a gente ver que tem vários eventos que acontecem que a gente argumenta, fala, mas a gente tem que tomar cuidado porque, por exemplo, quando fala do Skorzeny, né? Ele lutou pelo bigode, né? Então a gente tem que deixar claro que a gente não tá idolatrando, é da hora esse ponto, tá ligado? Não, ele é uma figura muito interessante, mesmo que eu acho que nem se fosse assim, nem acho que nem é tipo ele é NS, ele só lutou, ele azaramente ele nasceu na Alemanha e tá lutando pela Alemanha, cara. Tipo, eu acho que se ele fosse caras que argumentaram isso. Muita gente argumentou, eu só lutei pela Alemanha. Teve gente da Waffen-SS que escapou falando isso. Eu só fiz melhor argumento, por sinal. Cara, qual é a culpa de ter nascido aí? Não, mas é real. É o Larry Turner, conhece da Finlândia? Larry Turner? Não. Larry Turner, no caso. Acho que o Carlos conhece. Ele foi um finlandês que lutou na Guerra de Inverno, né, contra a União Soviética. Mais tarde lutou na Waffen-SS. Depois fugiu, né, quando a guerra estava perdida, e virou um soldado americano. Aí ele mudou pra Larry Turner, o nome dele, nos Estados Unidos. Ele lutou na Waffen-SS. Então, tipo assim, é interessante a gente analisar esse ponto aí, tá ligado? Ou seja, e olha que a Waffen-SS, como todo mundo sabe aqui, era a mais pica de todas. Muita gente que participou dela foi churrascado no Tribunal de Nuremberg. Então é muito interessante ver que teve gente que escapou dessa sopa aí. Bom? Falo aí, eu vou fechar minha parte do debate. Então, falou aí. Tchau, até o próximo episódio. Até o próximo. Falou, pessoal. Eu agradeço.